Olá, gente. Estou aqui no Café Web, sejam bem-vindos. Meu nome é Wigna Raíssa, sou fonoaudióloga, sou especializanda em transtorno do espectro autista, com ênfase em intervenção comportamental, aqui pela casa, pelo IDE. Sou mestranda em saúde da comunicação humana, né, na Federal de Pernambuco, e vim conversar um pouco com vocês sobre a atuação multidisciplinar na seletividade alimentar. Passar aqui um pouquinho, né, pra gente contar um pouco para vocês da minha história. Então, eu faço parte da equipe SOMAR, né, que trabalha com autismo, é uma referência aqui no Nordeste. Sou fonoaudióloga e supervisora na SOMAR. E lá a gente trabalha com algumas intervenções, entre elas a intervenção ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento. Também trabalhamos com o TIT, com o PEX e com a integração sensorial. Então, é um trabalho bem completo, com uma equipe multidisciplinar que acompanha essas crianças. A SOMAR, ela também tem uma parceria muito legal com o IDE, com a faculdade IDE, né, coordena algumas pós-graduações, tanto aqui em Recife, como tem em Alagoas, tem também em Sergipe. E aí, se vocês tiverem interesse, eu acho muito legal vocês procurarem saber um pouquinho sobre essas pós, né? Como eu disse, eu sou aluna da casa e gostei muito, foi uma experiência encantadora. Falando um pouco assim da alimentação, a alimentação como um todo, né? Ela é um ato voluntário, ninguém nos obriga, na verdade, a nos alimentarmos. Nós comemos porque sentimos necessidade, porque sentimos prazer, né? E a primeira forma de alimentação é a amamentação. Então, algumas crianças que foram amamentadas no seio da mãe, elas podem até no início apresentar uma certa resistência, né? Ficar um pouco irritado, não querer ali pegar o seio, mas é só uma questão de adaptação, depois elas conseguem superar isso. E o bom da amamentação é que essas crianças, elas conseguem sentir gostinhos e cheirinhos diferentes, né? A partir da alimentação da mãe. Então, de acordo com o alimento que a mãe ingere, isso vai modificando, né, o cheiro do leite e o gostinho do leite. Então, já são informações que essa criança vai recebendo. Se essa criança foi privada do leite materno, então tem algumas informações aí que ela já perdeu um pouquinho, certo? A partir dos 6 meses, né, nós temos a transição alimentar. Então, o que acontece na transição alimentar? O bebê, ele começa a experimentar uma papinha, uma consistência diferente daquilo que ele estava habituado, porque ele geralmente ingeria o leite, que é líquido. Então, ele vai sentindo gostos diferentes, cheiros diferentes e agora consistências diferentes, né? Ele vai ficando mais próximo daquilo que a família ingere. Mas algumas crianças, elas apresentam uma certa resistência nessa transição. Por quê? Porque é algo novo, né? Algo diferente que ele está ali experimentando. Outras não, outras conseguem passar por isso bem tranquilamente. O importante é você não colocar muitos condimentos e aos pouquinhos modificando essa alimentação da criança para que ela aceite melhor. Na alimentação, nós trabalhamos 4 aspectos principais, né? E aí a gente tem a comunicação durante a alimentação, nós temos uma questão física, né? Uma questão sensorial e uma questão também de aprendizado. Então, a refeição, a alimentação não é só propriamente o ato de comer, né? De nutrir-se, mas também envolve o aprendizado, envolve a interação com a família, né? O bebê desde muito novinho, a mãe já começa, olha meu filho, a papinha, e começa a, né, mostrar, interagir, sorrir. Então isso também vai estimular a criança a se comunicar, né? Vai estimular o aprendizado, né? Questões motoras mesmo. Então são muitos aspectos que são desenvolvidos no momento da alimentação. Alguns autores fazem pesquisas sobre alimentação e um deles encontrou várias dificuldades, né? Entre elas, ele achou 7 perfis principais. Dentro desses 7 perfis, tem a questão da ingestão altamente seletiva, que é o alvo da nossa conversa de hoje. Então, a seletividade alimentar, ela não ocorre somente em crianças que têm transtorno do espectro autista. Ela pode ocorrer em qualquer criança e também adulto, certo? Tem muito adulto que
tem seletividade alimentar, às vezes nem percebe, mas é um tipo de seletividade que tem. Às vezes toma o suco, mas não come a fruta, né? Ou não come determinado alimento sem nem ter experimentado aquele alimento antes. Já diz, eu não gosto, mas não sabe nem que gosto tem. Então é um tipo de seletividade também. E aí a gente tem dois conceitos sobre seletividade. O primeiro, que é um consumo altamente limitado, de extrema resistência, em experimentar novos alimentos, certo? Esse conceito é muito bom, mas eu trouxe um pouquinho de informação a mais para esse conceito, que essa seleção de alimentos, feita de forma bastante restrita, ela está baseada também na questão de cor, de textura, de sabor, de aroma, de posição desse alimento no prato, da forma que vai ofertar para a criança. Então, tudo isso muitas vezes interfere na aceitação desse alimento e influencia, sim, na alimentação, na seletividade alimentar. Então, a seletividade alimentar não é somente um consumo altamente restrito, mas existe toda uma questão por trás disso que faz com que a criança não aceite determinados alimentos. E quem pode trabalhar com seletividade alimentar, né? É um campo muito vasto, né? É um campo multidisciplinar que necessita de profissionais capacitados para trabalhar nessa área e que não é um campo específico de fono ou de TO ou de nutricionista, é um campo que todos podem contribuir, né? Com o seu conhecimento, com a sua prática. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele vai atuar no campo da alimentação, auxiliando na mastigação, na dessensibilização intraoral, né, na mudança da consistência e da textura que aquela criança aceita de alimentos. O nutricionista, ele pode auxiliar na quantidade, né, de energia que essa criança precisa para o corpo. Muitas vezes a criança ela consome determinado alimento e aquilo é tão restrito, né? O teor calórico é tão baixo, a criança precisa de mais energia, o que fazer? Então o nutricionista vem com todo o conhecimento dele, né? E fala como poderia ajudar para aquela criança ficar nutrida, mesmo comendo poucos alimentos, mas é importante que ela fique nutrida. Como que a gente pode ajudar ela nisso? O nutricionista entra nesse sentido, auxiliando nesse trabalho. É muito importante o trabalho do nutricionista também nesse campo de seletividade alimentar. Nós temos também um trabalho muito legal com a terapia ocupacional, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele trabalha não somente com a utilização dos utensílios corretos, como pegar no garfo para se alimentar, como sentar ali, como preparar o momento da refeição, como também uma questão sensorial. Então, o terapeuta, né, com certificação em integração sensorial, ele tem um conhecimento muito vasto dessa questão sensorial, né, como um todo, e ele consegue auxiliar muito, porque às vezes a criança tem questões sensoriais de não gostar de determinadas cores ou não se sentir bem com determinados cheiros, e ele nos ajuda nesse sentido, né? Ajuda as nossas crianças a superar essa questão da restrição alimentar. A questão da psicologia, agora nesse campo de seletividade alimentar. O psicólogo, ele não somente trabalha com a criança, assim como os outros profissionais, mas ele também trabalha com a família. Porque muitas vezes a família, ela fica muito aflita, né? Ai, meu filho não come, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para ofertar isso? Ele vai ficar desnutrido, enfim. E essa família também precisa de um amparo, de um suporte psicológico. Além disso, o psicólogo, assim como todos os outros profissionais que têm uma base na intervenção comportamental, né, na análise aplicada do comportamento, ele consegue sim traçar estratégias para trabalhar os aspectos comportamentais dessa criança, para que ela venha aceitar melhor determinados alimentos, porque a gente tem vários aspectos que fazem com que essa criança não aceite, e um deles é o aspecto comportamental. Trabalhamos também em parceria com os pediatras, né, que acompanham as crianças, com o auxiliar terapêutico, que é de extrema importância. Às vezes a gente faz todo um trabalho numa clínica, até mesmo dentro de casa, mas quem é que acompanha essa criança na escola, né? Quem é que acompanha essa criança fora de casa? Precisa que esse profissional também tenha um conhecimento sobre alimentação, porque senão eu faço um trabalho na terapia,
a mãe faz um trabalho em casa, mas quando chega na hora do lanche na escola, a criança não aceita o alimento. Então tem que ter uma continuidade. Por isso é tão importante um trabalho multidisciplinar nessa questão da alimentação. E os cuidadores, né? Que os cuidadores muitas vezes ficam mais tempo ainda com a criança do que os próprios pais, né? Às vezes os pais, eles têm muitos afazeres durante o dia, trabalham, né? E, enfim, não conseguem ficar tanto tempo como gostaria com essas crianças, né? Com seus filhos. E esses cuidadores, que são de extrema importância na educação dessas crianças, na vivência dessas crianças, eles também auxiliam nesse trabalho da alimentação. Então, a questão da alimentação é um campo realmente multidisciplinar, que a gente precisa investir cada vez mais, porque principalmente neste público que tem autismo, a gente vê que essa resistência a experimentar novos alimentos, a ter uma alimentação melhor, né, está cada vez mais difícil. Então, a gente vê que esse campo está crescendo muito. Chega muito na clínica essas questões, né? Ah, meu filho não come, ou meu filho comia determinada fruta, hoje ele não aceita mais. Antes ele tomava determinado suco, hoje ele já não quer, não sei mais o que fazer. Ele só come pão, bolacha o dia todo, ou só come salgadinho. Como é que eu vou fazer com relação à alimentação? Então, a gente precisa realmente se capacitar para atuar nessa área. E quando a gente vai trabalhar com a seletividade alimentar, a gente precisa ter em mente 3 conceitos básicos, certo? O primeiro conceito é a diferença entre a seletividade alimentar e a preferência alimentar, que eu vou falar um pouquinho para vocês. O segundo é que toda criança passa por uma fase, né, de dificuldade mesmo na alimentação, que é a transição alimentar. Alguns têm mais dificuldade, outros têm menos. E o outro conceito é que a seletividade alimentar no autismo, ela de certa forma pode ser justificada pelas características do próprio transtorno do espectro autista. Vamos ver um por um aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, a questão da seletividade alimentar e da preferência alimentar. Então, quantas vezes, né, você já não se viu, como eu disse agora há pouco, ah, eu não como essa comida, eu não gosto dessa comida. Ah, eu fico com repugnância. Quando eu olho a comida já me dá a sensação de vômito, não gosto. Já experimentou essa comida? Sabe qual é o gosto que ela tem? Não, eu só não gosto, eu só não quero. Então, isso é um tipo de seletividade alimentar. Agora, eu experimentei a comida, eu comi a fruta, eu tomei o suco, mas não me agradou, não é uma coisa que eu me sinta bem comendo. Se fosse para eu comer na minha casa, eu não compraria. Então, isso é uma preferência alimentar. Você chegou a experimentar e tudo, você se deu a oportunidade, mas é uma preferência, você não gosta. Eu até brinco que em alguns momentos a gente passa por isso, né? Então, é convidado para ir na casa de alguém, né? Ou numa festa, e você não vai fazer uma desfeita. Tem coisas ali que talvez você não seja do seu paladar, né? Do agrado do seu paladar. Mas você ainda come algumas coisinhas, né? E tudo, para não fazer aquela desfeita. Mas se fosse na sua casa, você não comeria. Então, isso é uma preferência. Agora, se você não experimenta ou come até, por exemplo, o suco, como eu disse, mas não come a fruta, não deixa de ser uma seletividade, porque o fruto e o suco têm o mesmo gosto. A diferença talvez seja no formato. A pessoa fica com uma fixação porque, eu não gosto porque tem sementinhas. Eu não gosto porque eu não gosto desse aspecto, parece meio nojento, parece meio mole, parece meio duro, meio áspero. Então, ela fica muito fixada em aspectos, né, do alimento que faz com que ela rejeite aquilo. Mas ela toma o suco, então ela sabe qual é o sabor. Então, uma certa seletividade, certo? Por que é importante a gente saber essa questão da preferência e da seletividade? Porque quando a gente vai trabalhar com as nossas crianças, né, adolescentes também, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de trabalhar a seletividade, mas também observar até que ponto isso é uma seletividade e que ponto pode ser uma preferência. Porque senão eu vou ficar forçando a criança a comer, e ela pode até comer, né, e não ser do agrado dela. Então, não haveria necessidade de passar por tanto sofrimento assim, se não é do agrado dela.
assim como a gente. Tem coisas que nós não comemos porque não é do nosso paladar. Um segundo aspecto, né, que eu falei para vocês é a questão da transição na alimentação. Então, todos nós passamos por esse momento de transição. E quando a criança começa a experimentar novas consistências, novos sabores, novas texturas, elas podem apresentar uma resistência. E aí o que a mãe diz? Eu não vou mais dar, porque ele ficou com uma vontade de vomitar, eu fui dar uma papinha para ele, ou eu fui dar uma carnezinha bem cortadinha, ele ficou, mastigou, mas depois ele jogou fora da boca e eu fiquei com medo dele vomitar e se engasgar, enfim. Então, isso é um momento de transição na alimentação, é algo novo que está vindo para o organismo dele, ele precisa mastigar mais, é uma sensação diferente. Se você desistir, pode ser que se torne mais difícil para essa criança aceitar depois. Pelo Ministério da Saúde, a gente tem que oferecer cerca de 10 vezes, 8 a 10 vezes um alimento para classificar se é da preferência ou não daquela criança. Com as nossas crianças que têm autismo, a gente precisa oportunizar para eles ainda mais esses alimentos, por conta do próprio autismo, que faz com que eles tenham uma certa resistência. Alguns têm uma hipersensibilidade, alguns não gostam do cheiro. Então, a gente precisa realmente dar mais oportunidades para ele conseguir avançar nesse sentido. Outras crianças não, elas passam tranquilas por essa fase, tranquilas. Então, elas conseguem experimentar o alimento com textura, com consistência diferente e segue a alimentação normal da família, Come tudo, desde novinho. A mãe já diz, não, sempre comeu tudo, nunca teve dificuldade. Se essa criança teve alguma dificuldade, muitas vezes a família pensa que ele é seletivo. Meu filho tem seletividade alimentar, porque eu fui dar uma comida para ele e ele começou a querer vomitar. Talvez não seja uma seletividade. Foi uma questão mesmo da mudança, que ele passou ali no momento em que ele teve uma certa resistência ou dificuldade, mas que ele vai superar. Temos uma questão muito importante também, como eu disse, no transtorno do espectro autista, nós temos características específicas do transtorno. Então, uma dessas características é um déficit persistente na comunicação e na interação social. Eu disse para vocês no início que a alimentação é um momento de troca, de estimular a comunicação, de um ambiente muito agradável com a família, você estimular o bebê. Essa criança que já tem um autismo, que já tem dificuldade na interação, na comunicação, você vai na hora ofertar para ele um alimento que talvez ele não queira, ele já tem uma deficiência na questão de interagir, ele pode sim ser seletivo naquela hora. Isso pode influenciar ele por conta desse déficit persistente na comunicação e na interação social. Eles também podem apresentar padrões repetitivos, restritos. Repetitivos e restritos. Então, nós pensamos muito assim, o autista ele tem padrões restritos e repetitivos. Esses padrões restritos faz com que eles gostem só de determinados brinquedos, eles interagem só com determinadas pessoas, mas a gente não pensa na alimentação. Esses padrões restritos podem ir também para a alimentação. Então, ele restringe muito aquilo que chama a atenção dele, aquilo que ele quer. Então, tem determinados alimentos que ele simplesmente exclui, Ele restringe o interesse dele só em alimentos da cor vermelha, ou só em alimentos que fosse amarelo, ou só alimentos que tivesse determinado formato. Isso é uma característica do autismo. Os padrões repetitivos, a gente pensa logo em ecolalias, movimento de flap das mãos, mas a gente não pensa na alimentação. Esses padrões repetitivos também estão na alimentação. Então, tem pessoas que dizem, meu filho só come se for uma papa da cor rosa todos os dias. Se eu mudar a papa para outra cor, a cremogema for de outra cor, ele não aceita. Então, é um tipo de padrão também repetitivo, Tem que ser sempre daquele mesmo jeito, daquela mesma cor. Se eu mudar o utensílio, ele já não aceita, porque tinha que ser naquele utensílio, daquela forma. É um padrão repetitivo que influencia na alimentação. Quando a gente vai falar da seletividade alimentar, como eu disse para vocês, a gente tem que pensar em vários aspectos.
Por quê? Porque a seletividade alimentar, ela não é uma birra. Tem pessoas que pensam que, o filho não come porque a mãe não deu para ele comer. Esse filho não come porque a mãe não soube educar, porque ele está com manha, está com birra. Se der comida nesse menino, se forçar ele a comer, ele vai aceitar. Não é assim. Seletividade alimentar, ela tem vários aspectos, vários padrões, né? E a gente precisa ter um conhecimento de cada aspecto desse para tentar interferir ali e ajudar a criança a sair daquela situação. Então, um desses aspectos é o sensorial. Então, como eu disse para vocês, tem criança que ela tem uma hipersensibilidade do olfato. Então, se ele sente determinado cheiro, um cheiro forte, ele já fica totalmente irritado. Aí tem famílias que dizem, eu vou oferecer o arroz para o meu filho, ele não quer de jeito nenhum. Só que quando a mãe estava preparando, o condimento que ela colocou, que pode ser o alho, nesse caso, no arroz, estava muito forte. E ele já sentiu esse cheiro há muito tempo. Então ele não rejeitou na hora que o alimento veio para o prato dele. Ele já rejeitou esse alimento há muito tempo, ele sabe que está sendo feito alguma coisa lá. E ele sentiu um cheiro que não é do agrado dele. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade. No caso, qual seria a melhor solução? Não precisa você modificar completamente a refeição da família, mas você pode reduzir um pouco a quantidade do condimento. Se ele gosta de determinada cor, então por que não colocar determinada cor que é do interesse dele naquele alimento para favorecer a aceitação desse alimento, certo? Tem crianças que eles têm também uma hipersensibilidade com a questão da textura. Então, se ele vê o kiwi na frente dele, ele já começa a ficar nervoso, não quer, porque ele não suporta aquela textura, ele não gosta, né? Ele fica assim, até com uma certa, um certo nervosismo. Às vezes o pai ou a mãe vai, não, vamos pegar, e força a criança a pegar, achando que aquilo vai fazer a criança superar aquela situação. Na verdade, pode até traumatizar ainda mais ele, porque ele tem uma certa resistência com a questão da textura. Então, o ideal seria a gente trabalhar aos pouquinhos, né, essa questão da textura, para depois começar com esse alimento kiwi, ou se fosse oferecer, não mostrasse para ele que tinha aquela casquinha, já mostrasse descascado, talvez favorecesse mais ele aceitar esse alimento. A questão sensorial, ela está sempre atrelada, ou geralmente sempre, a uma questão miofuncional, né? Então, essa questão mio de músculo, funcional de em ação, né? Então, músculo em ação. A gente vai ver bem direitinho esse aspecto nos próximos slides. A gente também tem um fator familiar, que é importantíssimo nessa questão da alimentação. Um fator comportamental, interesse restrito, que entra dentro do fator comportamental, mas que como tem aspectos bem peculiares, eu preferi colocar, né, à parte. Questões fisiológicas também que interferem nessa questão da seletividade alimentar e vários outros aspectos que a gente não citou aqui, mas que todos eles fazem com que a criança tenha um certo engrama cerebral, né? Então ela funciona daquela forma, e para você modificar, você não vai conseguir fazer ela ter sucesso modificando tudo de uma vez. Você tem que ir aos pouquinhos e saber exatamente o que você está fazendo e qual é o aspecto que você está trabalhando. Cada um deles tem um tipo de intervenção. Então, a questão da intervenção, né, miofuncional e sensorial. Algumas crianças, elas podem apresentar, como eu disse para vocês, tipos de hipersensibilidades diferentes. Entre eles, pode ter uma hipersensibilidade oral. E aí, quando você toca na boca da criança ou coloca determinado alimento na boca da criança, ela já quer vomitar. O que a mãe faz? Passa tudo no liquidificador, porque vai ficar mais fácil para a criança aceitar, porque se for líquido, ela engole, ela não mastiga, não passa muito tempo dentro da boca dela. A criança não precisa, então, utilizar muito a musculatura, não precisa mastigar, porque aquele alimento é só engolir. Então, a questão da hipersensibilidade oral vai influenciar nos alimentos que vão ser oferecidos, que vai influenciar também numa questão miofuncional. E vice-versa. A questão miofuncional vai influenciar na questão dos alimentos que ela vai comer. Se ela tem dificuldade para mastigar,
ela vai preferir alimentos cortados bem pequenininhos ou pastosos, e que também isso pode influenciar na questão da sensibilidade oral dele. Então, são crianças que geralmente faz uso da mamadeira, tem dificuldades durante a escovação, não permite que a gente toque dentro da boca deles, né? Então, geralmente os alimentos deles são pastosos, são líquidos, e aí a gente precisa também trabalhar esse aspecto, para ele aceitar melhor as comidas. Um outro aspecto sensorial é a questão do olfato, como eu falei para vocês. Então, a questão olfativa e gustativa, ela é essencial para a seleção. Antes mesmo de você se alimentar, você sente o cheiro daquela comida. E o seu organismo, ele se prepara para receber aquela comida. Ou não, né? Tem algumas pessoas que dizem assim, me deu saliva na boca só de ver tal alimento. Por quê? Porque realmente aconteceu algo fisiológico no corpo, que foi a preparação para receber determinado alimento. A partir do olfato, da visão, né, que ele sentiu o cheiro, ele viu se estava bonito, se não estava bonito aquele alimento, e aí ele desejou ou não ingerir aquele alimento, certo? O olfato, ele é essencial para a digestão dos alimentos. As alterações nessa questão do olfato ou do paladar, elas podem interferir diretamente na percepção real do sabor, e a criança já rejeitar antes mesmo desse alimento chegar no prato dele, porque existe uma relação direta entre essas duas funções do nosso corpo. Aqui é um pouquinho do que eu pesquisei há um tempo atrás, trouxe para vocês. Se vocês colocarem na internet também, vocês vão conseguir facilmente essa informação. Então, é um teste que foi realizado em outro país, e eles conseguiram ver que algumas crianças que tinham autismo, elas não percebiam bem o cheiro, né? Então, colocavam um cheiro de algo bom e um cheiro de algo ruim, e elas não conseguiam discernir, não faziam nenhuma expressão facial quando vinha aquele cheiro ruim, porque para elas não discerniam bem qual era o tipo de cheiro ali. Foi uma pesquisa feita em Israel com 36 crianças. Depois, se vocês tiverem curiosidade, podem colocar na internet que vocês vão achar. É um artigo bem legal, tem as fotos, tem toda a metodologia que ele utilizou, né? E eu acho bastante importante para quem atua nessa área. Então, tem um aspecto também familiar, que eu falei para vocês, que é de extrema importância nessa questão da alimentação. Por quê? Porque a família que acompanha essa criança, né? Desde quando ela foi gerada, desde o nascimento, até muitos anos da sua vida. Então, nós como terapeutas temos um papel importante, essencial, mas nós ficamos determinado período com essa criança, ou com esse adolescente, ou com esse jovem. A família que acompanha ele é que sabe qual é a rotina dessa criança, né? Sabe todo o histórico. Então, o que acontece? Muitas vezes a família não varia os alimentos durante a refeição e quer que a criança coma alimentos diferentes. Aí chega alguns pais e dizem assim, mas para que eu vou variar, colocar tantos alimentos diferentes na mesa se meu filho, a minha filha não vai comer a comida? Sim, mesmo que ele não coma, ele está vendo que alguém está comendo. Isso pode despertar uma curiosidade nele e ele querer experimentar na hora. Ele está sentindo um cheiro diferente, né? Está sentindo ali que as pessoas estão felizes comendo. Você pode até fazer uma brincadeira na hora, não precisa forçar, mas pode dizer, olha como a gente está comendo, que alimento gostoso, e fazer toda aquela festa para ver se isso vai influenciar também eles. Por quê? Porque muitas vezes é uma questão propriamente comportamental, não tem questão sensorial quase envolvida, e aí a questão do comportamento a gente consegue muitas vezes influenciar sim, sem necessariamente interferir diretamente, só fazendo esses momentos de despertar para eles, né? De curiosidade para eles, e eles se sentem assim se sentem instigados na hora a experimentar. Isso acontece muito. Tem famílias também que não interagem, né, durante a refeição. A gente sabe que o celular é essencial, né, a internet é um dos principais meios de comunicação. Mas muitas vezes durante a refeição a gente perde a oportunidade de comunicar com o outro, né, de trocar ideias, de estimular
como eu disse no início, de favorecer a aprendizagem, favorecer aspectos motores, aspectos sensoriais, aspectos da comunicação. Porque estamos na internet, no celular, né, mexendo o tempo todo ali. Então a criança também percebe isso. Ou sempre está com pressa. Então a família às vezes precisa resolver muita coisa, a criança está com dificuldade para comer, aí coloca aquilo que ele aceita mesmo, dá na boca dele, come rápido e vamos embora, porque senão nós vamos atrasar. Sabemos que a rotina de todos nós é bastante corrida, muito difícil, né? Cada dia está se tornando mais assim. A gente precisa absorver muitas informações e dar conta de muitas coisas. Porém, é necessário que em alguns momentos a gente faça um esforço um pouquinho maior para ter aquele momento realmente de parar com a família e fazer aquela refeição como antes era feito, né? Para favorecer que essa criança aceite determinados alimentos. E aqui é uma chargezinha, né, de uma criança com a mãe, e a mãe oferece um pouquinho, a criança não quer, ela oferece mais outro pouquinho e vai experimentando. No final de tudo, a mãe comeu pela criança, né? E vocês sabem que isso ocorre bastante, né? Vai dando um pouquinho, aí a criança não aceita, ai, olha como é gostoso, aí come um pouquinho, aí dá um pouquinho para a criança, ela não aceita, aí come um pouquinho, ai, como é gostoso. No final, o adulto comeu tudo e a criança ficou só olhando ali. Então ela sabe que em determinado momento aquele alimento vai desaparecer da frente dela. Então a gente precisa ter cuidado com isso também para não estar comendo pela criança. O famoso aspecto comportamental, né? O aspecto comportamental é um dos principais realmente na questão da seletividade alimentar. Tem muita gente que pensa que é questão de sensoriais, é questão de comunicação, mas o fator comportamental é muito forte. Então, tem crianças que têm fixação pelo mesmo utensílio, como eu disse para vocês. Se mudar o copo, ele não toma mais o suco, só se for naquele determinado copo. Se mudar o prato, ele já não aceita aquele alimento. Ou pode se isolar durante a refeição. Se tiver alguém perto dele, ele não come. Mas ele pega a comidinha, vai para o cantinho, come tudo. Se alguém chegar próximo, ele já para. Então, se isola durante a refeição. Ou come sem parar quieto no lugar, né? Então, a mãe diz, meu filho, eu tô aqui, ele anda, corre, vem, aí come um pouquinho e sai e volta. E eu fico naquela agonia, não consigo fazer ele sentar à mesa para comer. Isso é uma questão que não é até específica do autismo, tá, gente? Porque muitos de nós passamos por essa fase, né, na nossa infância de comer um pouquinho, principalmente quem foi criado com a vovó, né, que é tão boa pra gente. E aí come um pouquinho e corre lá, assiste um pouquinho do vídeo, da televisão, aí volta, come mais outro pouquinho e assim vai. Só que o que acontece? O nosso comportamento, ele vai sendo modificado, afunilado, né, para se adaptar às regras, né, sociais, comer na mesa, sentado, né, comer uma refeição mais tranquila. E aí a gente consegue modificar esse comportamento. Nas nossas crianças isso é um pouco mais difícil, né, porque é um fator mais forte nelas. A gente precisa montar estratégias para favorecer que ele sente na mesa e come os alimentos junto com a família. Questão também do mesmo lugar. Então, se eu mudar ele de lugar, ele já não aceita, né? E comer só na presença de determinadas pessoas. Isso acontece muito na terapia. A gente começa a trabalhar determinado alimento com a criança que ela não aceitava. A gente faz aquela festa, brinca, né, canta música e ele começa a comer. Aí no final de tudo, nós dizemos para a família, olha, dê para ele a comida, ele já está comendo e tal. A mãe fica feliz da vida. Quando vai experimentar, né, dá para ele em casa, fazer um teste da experiência, nada. Ele não aceita. Aí a mãe diz, mas ele não comeu em casa, como é que ele está comendo com você? Está comendo comigo. A gente mostra que está comendo, mas chega em casa ele não come novamente. Então, alguns deles fazem essa fixação de lugar e pessoa. Então, só como se for com a tia Rai, na salinha de fono. Se eu for já para o refeitório com tia Rai, é um pouco mais difícil. Se eu estiver na salinha de fono, mas não tiver a tia Rai, for outra tia, eu já não aceito. Então, se for em casa, que é um lugar diferente, com uma pessoa diferente, também não vai dar certo. Eu não vou querer, não vou aceitar. Então, é uma questão propriamente do comportamento que a gente consegue sim modificar. Aqui é um vídeo
que é de um determinado filme, né? Vocês acredito que já tiveram acesso do filme O Contador, tem até alguns episódios assim na internet. Ele passou nos cinemas e conta a história de uma pessoa que tem autismo. Ele já era um jovem e ele tinha uma certa seletividade, sim, com a alimentação. Não sei se quem assistiu conseguiu perceber de cara, mas eu fiz uma reprise, né, dessa parte do filme para vocês observarem. É sempre 3, né? Então, ali tem um ovo, são 3 gemas, o pãozinho também, né? A carne que ele está fritando ali também. Ele tem um ritual de fazer isso. Então, tem um garfo, uma colher e uma faca, né? Então, sempre a alimentação dele é daquele jeitinho. Então, ele tem padrões restritos e repetitivos, comportamento repetitivo na alimentação. E a gente pode, sim, modificar isso aos pouquinhos. Algumas pessoas dizem, mas o que isso vai interferir? Se meu filho só comer determinado alimento, ele não incomoda ninguém, ele vai conseguir se nutrir com isso. Se for, por exemplo, se você se alimenta, ele vai conseguir se nutrir com isso. E eu acho que não precisa interferir nisso, né? Quando ele crescer, ele consegue viver bem. A gente sabe que existe uma questão social também envolvida aí, né? Muitas vezes a criança, agora tá tudo bem, mas quando ele tiver jovem ou adolescente, né? As pessoas vão chamar, vamos para uma pizzaria, vamos comemorar o aniversário de tal pessoa, vamos num restaurante. A gente marca muito para conversar com as pessoas na presença do alimento, né? A gente aqui no Brasil faz muito isso. Então, imagina como ele vai se sentir constrangido quando ele for jovem, quando ele for adolescente. Porque hoje, quando é criança, a mãe consegue levar uma marmitinha, né? A criança muitas vezes vai para a festinha do amigo, aí ela não come determinadas comidas lá. A mãe leva, né, uma cestinha com a comidinha dela e tudo, e consegue se resolver bem, a criança e tudo. As pessoas quase não percebem, ou as pessoas que percebem também compreendem a criança, mas quando ele for jovem, ele pode se sentir completamente constrangido, porque ele não vai, né, experimentar o que todo mundo está experimentando, comer o que todo mundo está comendo, e aí fica realmente uma situação bem complicada. Então a gente não tem que pensar o aqui e agora, a gente tem que pensar o futuro também dessas crianças, porque eles vão ser jovens, né, vão ser adultos, e a gente precisa também ajudá-los, né, desde o início. A questão do interesse restrito, como eu disse para vocês, tem crianças que têm fixação pela cor, então ele só vai comer o alimento se for verde. O alimento de determinadas cores ele não come, de qualquer outra cor ele não come. Agora, tudo que for verde, pode dar para ele que ele aceita. Ou ele vai comer os alimentos de qualquer cor, mas se for da cor vermelha ele não aceita. Pode dar um alimento da cor vermelha, ele não aceita. Come de alimento de qualquer cor, mas daquela cor ele não aceita. Então, tem um padrão de comportamento bem restrito, um interesse bem restrito. Crianças também que, ele só come o caldinho do feijão, que é feito lá na esquina perto de casa, num lugar perto de casa. Eu busquei a receita, tentei fazer, no meu paladar ficou igual, mas eu fiz em casa e ele não comeu. As outras pessoas de casa fizeram e ele não comeu. Então, o que aconteceu? Às vezes eles conseguem perceber minúcias desse gostinho que pode estar diferente. Ou talvez ele já observou que você compra esse determinado alimento em outro lugar, e mesmo que tenha o mesmo gosto, você não foi lá comprar, ele não viu, então ele não vai aceitar, certo? Por uma questão do comportamento mesmo, porque ele se habituou de que aquele alimento é comprado naquele lugar, então se é feito em casa é como se para ele não fosse, não está no ritual dele, né? Não faz parte do que é habitual para ele. Questão também de alimentos que as crianças às vezes dizem assim, eu só como se for preto do recheio branco. Se me der outro tipo de biscoito eu não como. Você oferece, a mãe oferece, faz uma festa, faz tudo, ele não aceita. Então é uma fixação com a forma, com a cor, com o tipo do alimento, com o cheiro. Então são vários tipos de fixações que a gente tem que ir trabalhando para quebrar isso aos pouquinhos. E os aspectos fisiológicos de extrema importância, a gente não pode esquecer. Então, tem crianças que têm constipação. Então, se você vai trabalhar com a criança que tem constipação e você está trabalhando para ele
aceitar determinada fruta, tem algumas frutas que você não vai poder oferecer para ele, né, no início, porque vai prejudicar ainda mais a questão da saúde dele. Então, quando a gente vai selecionar o alimento que a gente vai trabalhar com a criança, a gente tem que saber o que a família come, o que essa criança comeu até agora, se comia esse alimento ou não, qual é a textura e a consistência dos alimentos que ela come. Porque, por exemplo, se é uma criança que só toma coisas na mamadeira, líquido e pastoso na mamadeira, aí você quer que a mãe quer que a criança coma uma maçã. É um pouco complicado você iniciar pela maçã, porque é uma consistência, não só o formato, não só algo novo, mas é uma consistência que ela não experimentou. Tem uma questão também de saber se ela sabe mastigar, né, aquele determinado alimento. Então, o ideal seria você começar próximo daquilo que ela já aceita. Então, uma papinha de mamão ou de banana, algo que fosse assim, parecido com a consistência que ela aceita. Mas também teria que ver se ela tem fixação na cor. Porque se ela tem fixação na cor, você vai ter que saber qual é a cor de interesse para tentar ir por essa vertente. E depois você vai modificando para ela ampliar mais o leque. Mas no início você tem que começar por esse tipo de estratégia. As alergias também, então tem crianças que têm alergia, então a alimentação deles já é bastante restrita, ou que fazem dieta. Então eles já têm uma certa alimentação restrita e a gente precisa saber como trabalhar nesse sentido, porque eles já estão privados de algumas informações. Depois que a gente conversou tudo isso, né, que eu falei para vocês um pouquinho dos aspectos que envolvem a alimentação, eu vou falar um pouco para vocês das estratégias que a gente pode utilizar para minimizar essa seletividade alimentar. Existem vários tipos de estratégias, esse aqui é só alguns que eu vou passar para vocês. E a gente, na prática, consegue pensar em estratégias diferentes e novas que ajudam as crianças. Muita coisa do que a gente aprende na seletividade alimentar não somente com a prática, como também com a busca mesmo, a busca por artigos, a busca por estudos da fisiologia, né? Porque a gente não tem uma ciência tão aguçada para essa questão da seletividade alimentar em crianças com autismo. Então a gente precisa cavar mais um pouquinho, buscar na literatura, fazer um link da teoria com a sua prática, né? E ver o que você pode ali montar. Então, a questão sensorial, como eu poderia ajudar a minha criança a desenvolver mais nesse sentido, né? Ele tem uma hipersensibilidade, ele não sabe mastigar bem, enfim. Tem alguns materiais que vão auxiliar, então, mordedores, por exemplo. Os mordedores, eu acredito que a maioria de vocês utilizaram, mas a maioria dos mordedores é de mãozinha, de pezinho, né, de bolinha, e ninguém vai comer mãozinha quando crescer, né? Ninguém vai comer pezinho, bolinha, a gente vai comer frutas, comidas. Então hoje já tem mordedores que no formato da fruta, na cor da fruta, isso vai auxiliar a criança. Por quê? Porque é uma preparação. Você está mostrando para a criança que o abacaxi, ele tem aquelas determinadas abaulações, né? A uva também, ele tem uma textura diferente. Quando isso toca na língua, já tem uma informação para o corpo, para o cérebro. Tem algo diferente aqui na minha boca, uma bolinha. O outro, tem algo diferente, é mais liso. Ele já começa a sentir informações diferentes. Isso vai favorecer depois para ele aceitar. E também o formato. Eles têm uma questão visual muito forte. Então, eles são muito fixos nessa questão de cor e do formato das coisas. Se eu apresento mordedores que são no formato de frutas, isso também pode favorecer para depois ele aceitar, porque é algo que ele viu, certo? É diferente de uma criança que não teve contato com aquilo antes. E tem esses outros que a gente chama de alimentadores, né? Então, às vezes a criança ela não suporta a textura do alimento, mas ela gosta do gosto. Ela não consegue mastigar, ela não consegue sentir aquela textura, ela fica com nojo. Mas o gosto ela gosta. Então o que eu posso fazer? Colocar dentro desses alimentadores, que é parecido com uma chupeta, você coloca o alimento dentro.
Essas chupetinhas, elas são de silicone, então se a criança gosta assim de algo que é mais macio e não gosta do que é áspero, você consegue colocar um alimento que tenha, por exemplo, o abacaxi. Ela não gosta da textura do abacaxi, ela gosta de algo que seja macio, mas ela gostou do gosto do suco do abacaxi. Então poderia colocar um pouquinho dentro desses alimentadores para ela ir sentindo mais esse gosto, se adaptando com esse alimento dentro da boca, e depois eu ia retirando os alimentadores e deixando o alimento. Tem outros também, como a questão dos massageadores, da espátula de gosto, que a gente utiliza muito na fonoterapia para auxiliar o movimento de língua. Esponjinhas também que a gente utiliza para desensibilizar a musculatura. Então, esponjas que são atrativas, espátulas que tem gostinho, que eles vão aceitar, colocar na boca, diferente daquela espátula que é de madeira, né, que às vezes ele não gosta, não aceita, ou até aceita, mas na hora que sente o gosto da espátula de madeira, ele não quer mais saber, porque realmente não tem um gosto muito agradável. Se você usar essa espátula, talvez favoreça mais, né, para essas crianças. E aí a gente pensar que a alimentação, ela é um processo, né? Ela é como o desenvolvimento. Então, ninguém conseguiu aprender a andar já andando, né? Geralmente o que acontece? A criança, ela começa a ficar ali meio sentadinha, e depois cai, começa a ter o equilíbrio do tronco, aí depois ela vai começar a engatinhar, começar depois a segurar nos móveis, cai de novo, levanta, cai de novo, consegue se equilibrar e começa a dar os primeiros passos. Isso acontece também na alimentação. Então, a criança muitas vezes, ela tá numa fase de alimentos pastosos, papinha. E o que a família faz? Coloca tudo no liquidificador e dá para a criança. Só que aquilo não tem cheiro, não tem gosto, na verdade. Ou tem, é um cheiro de tudo e um gosto de tudo, né? Porque eu misturo todos os ingredientes no liquidificador, faço uma papinha e dou para a criança. Então tem o cheiro de tudo e o gosto de tudo. Ela não discerne bem o que é aquilo, né? Então, mesmo que ele esteja num momento de experimentar só pastoso, você coloca em potinhos diferentes ou mesmo no prato, coloca em lugares diferentes para ele sentir o cheiro naquela papinha, sentir o gosto também diferente e visualmente fica mais atrativo para ele, né? Porque até a gente, quando oferece alguma coisa pra gente que é muito misturada, a gente fica meio assim, visualmente não é muito agradável. Então, para eles também. Agora você tem que deixar ele explorar. Então, a família às vezes não quer. Ele vai se sujar, ele vai melar tudo e tal, e a roupinha. É difícil, depois vai ter que limpar tudo isso, mas para ele é necessário. Ele precisa sentir o que está vindo para o corpo dele, para dentro do corpo dele. Ele precisa ter essa relação com o alimento, com a refeição, né? Então, deixa ele explorar, deixa ele tocar. Ele está nessa fase mesmo, de explorar. Depois você pode ir mudando a consistência aos pouquinhos. Nesse caso já é um macarrãozinho com molho, mas ele ainda está explorando com a mãozinha. Futuramente você já vai inserindo os utensílios, porque também se você só deixar a criança utilizar as mãos, né? Então ele já passou pela fase de explorar. Você continua deixando a criança utilizar só as mãos, ele vai se habituar àquilo, não vai querer utilizar o utensílio. Então tem que saber cada fase para ir trabalhando. Porque futuramente o que a gente quer? Que eles comam, né, sentadinho na mesa, utilizando o utensílio, que varie os alimentos, né? E a gente tem que acreditar que eles têm potencial para isso. Talvez não da forma que eu queira, mas da melhor forma que ele pode alcançar, né? Todos eles têm potencial para avançar, para conseguir desenvolver. A gente só precisa saber os marcos certos para atuar, qual o marco do desenvolvimento que ele deveria estar, que ele não alcançou ainda. O que eu posso fazer para auxiliar ele para que ele alcance? Quais são as adaptações necessárias para isso? Certo? Porque tudo isso faz parte do desenvolvimento. E aí tem livros, né? Mais uma dica, que é livros sobre alimentos. Então, às vezes, a criança, ela tem todo tipo de informação, quando é pequenininho, a respeito de historinhas, né? Então, tem a história de João e Maria, tem a história da Pepa, tem a história da Mônica, tem várias historinhas, mas sobre alimentação não tem.
Se você for mostrando para ele desde cedo, né, a questão da alimentação, os alimentos, nomeando com ele quais são as frutinhas que tem ali no livrinho, isso também pode ajudar ele futuramente a aceitar melhor. Aqui são 2 artigos que eu trouxe para vocês, embasam um pouco da terapia, né, quando a gente vai utilizar aqueles instrumentos para desensibilizar a musculatura ou trabalhar a questão intraoral. A gente também tem algumas estratégias, então tem artigos que auxiliam a gente nesse sentido, para saber como fazer essa desensibilização oral. O kit de olfato, ele é muito importante, simples de fazer, né? Então você pode, com os condimentos que você tem na sua casa, fazer um kitzinho. Colocar para o seu filho sentir um pouquinho o cheiro, né, de cada um. E você vai saber o que foi que chamou mais a atenção dele e o que ele não gostou. E a partir daí você pode ir adaptando a refeição de casa de acordo com aquilo que é mais fácil para ele aceitar. Até depois você inserir o que é mais difícil, mas começa pelo mais fácil para favorecer. Esse também é um trabalho que é de uma pessoa, né, que fez o mestrado em psicologia, Furine. Muito legal o trabalho dela, né? Então ela fez com crianças que têm autismo. Essas crianças, ela tinha fixação na forma, né, no formato do alimento, e ela foi fazendo o quê? Favoreceu com que essas crianças aceitassem o alimento colocando o formato que a criança gostava. Isso se chama dica. Aos pouquinhos, quando a criança estava aceitando aquele alimento, daquele formato, ela vai quebrando essa dica, retirando essa dica aos poucos. Então, ela não tira de uma vez, ela vai tirando aos pouquinhos, até chegar no formato que é o habitual, né? E foi fazendo o fading da dica, né? Então, isso é bem legal para a gente trabalhar com as crianças que têm fixação com forma. Um outro tipo de estratégia, então, pareamento de estímulos. Uma criança que a mãe ou o pai deseja que ele coma uma determinada fruta, por exemplo, a banana. Ela ama Cheetos, né? Ama. Mas se eu disser para ela, ou para a criança, come um pedacinho de banana que a tia vai te dar um Cheetos para você comer, talvez aquilo para ela compreender seja muito difícil naquele momento. A cognição dela do agora e do depois talvez seja complicado. Então, a gente tem que, no momento, fazer um pareamento de estímulos. O que é isso? Eu ofereço junto algo que ela gosta muito com algo que ela não gosta tanto, não tem interesse. Eu oferecendo junto, apresentando junto, isso que ela não gosta começa a receber um pouco da influência daquilo que ela gosta, começa a se tornar tão reforçador quanto aquilo que ela gosta. E depois eu consigo retirar aquilo que ela gostava muito, deixando aquilo que ela não gostava, mas que agora ela gosta, porque eu fiz um emparelhamento de estímulos. No caso da nossa criança, eu tava para oferecer para ela banana e ela queria muito Cheetos. Eu coloquei um pedacinho da banana nos Cheetos, inventei um novo gosto de Cheetos, né? Então eu coloquei um pedacinho de banana nos Cheetos e ela inicialmente ficou meio agoniadinha, mas pegou, colocou na língua assim, não queria. E eu, vamos lá, olha os Cheetos, mostrando os Cheetos para ela, mas oferecendo o Cheetos que tinha a banana. Ela retirou a banana dos Cheetos e comeu os Cheetos. Só que mesmo ela retirando a banana dos Cheetos, ainda ficou um pouquinho do gosto da banana ali, a informação. E aos pouquinhos ela foi aceitando a banana, aceitando, até que depois não precisou mais dos Cheetos, porque ela começou a comer a banana bem tranquilamente. Então, eu fiz um emparelhamento de estímulos. Se vocês tiverem mais interesse para saber sobre essas intervenções, boa parte delas é da análise aplicada do comportamento. Então, tem muita coisa na internet, né, nos artigos que falam sobre isso. Também tem o uso do condicionamento operante. Então, não é novo, né, o condicionamento operante, foi criado por Skinner. Então, o condicionamento operante eu fazer uma determinada ação no ambiente e depois receber o resultado daquela ação, né, que eu fiz ali, que modificou o ambiente. Então, por exemplo, a criança, na presença do alimento rejeitado, eu mostro para ela, ó, vamos comer esse alimento para depois a gente tomar um sorvete, ela já tem noção desse depois. Aí ela come um pouquinho, nem que seja um pouquinho, aí eu vou e dou aquela sobremesa gostosa que ela ama, né? Então,
a resposta de consumir o alimento rejeitado vai ser reforçada pelo alimento preferido. Isso vai aumentar a probabilidade de resposta dela, porque ela vai querer aquele alimento preferido, certo? Mas isso é uma criança que já tem uma noção de espera. Eu faço isso para depois eu ganhar isso, né? Então, a minha ação no ambiente vai fazer com que eu receba algo também nesse ambiente que é o que eu gosto, certo? Então, aqui é uma estratégia também da aba, que se chama modelagem. Então, você determina um alvo para a criança atingir, só que você quebra essa tarefa em pequenos passos. E aí, a cada passinho que a criança dá, você faz aquela festa linda, né, para motivar a criança e ela continuar avançando. Se ela já avançou daquele passo, você não vai mais reforçar com aquela forma linda, eita, que bom, não. Você já vai colocando aquilo como se fosse habitual, não é tão novo, porque realmente não é, ela já avançou. Então ela vai querer de novo esse elogio, essa festa e vai avançando, certo? Você quebra o que você quer, né, a tarefa que você quer em pequenos passos, em passos curtos. É uma criança que é atendida por nós, tem autorização para ser passada aqui na palestra. E ele tinha dificuldade para comer banana, já faz um tempinho esse vídeo. A gente quebrou em alguns passos e ele conseguiu avançar muito bem. Então aí, eu estou oferecendo para ele, na verdade não era para ele comer, é só para ele ter o alimento na presença. E ele começa a gritar, não quer, não quer. Aí eu faço, vamos lá, bem bonito, me dá as mãozinhas aqui pra ti. E ele não quer nem papo comigo, não quer que a minha mão fique perto dele de jeito nenhum. Aí eu vou, pego o alimento novamente, ele fica irritado, né, comigo. Não quero, essa mulher tá querendo que eu coma essa fruta. Aí o outro passo, o primeiro passo é ele ver o alimento ali perto dele. O segundo passo seria ele tocar no alimento, mas ele não queria tocar, só que ele amava essa atividade, que era para ele identificar os animais através do som. Eu fazia o som e ele identificava o animal. Aí eu fiz o som da abelha, que era para ele pegar a abelha, só que tinha uma rodela de banana em cima da abelha. Aí de toda forma ele teve que pegar na banana e entregar na minha mão. Aí eu fiz a festa, reforcei, muito bem, você é esperto, é lindo. E ele conseguiu avançar. Depois ele tocou na banana sem nenhum problema. Como eu disse, tem que explorar o alimento. Aí ele já está utilizando o utensílio, né? Só que aí era só para ele encostar fora da boca. E o que ele fez? Ele colocou dentro da boca de primeira e não sabia bem o que fazer. Ele ficou sem saber bem o que fazer com o alimento. Eu fiz mastiga, mastiga. E ele começou a mastigar, meio desconfiado, assim, olhando para mim. Eita, eu tô comendo isso aqui na frente dela. E aí eu já estou utilizando o utensílio, tá? Porque ele já passou pela fase da exploração com as mãos. Aí ele já sabe o que fazer. Nessa segunda parte ele já sabe, já mastiga direitinho. Aqui eu só fui trabalhar mais o mastigar e engolir a fruta. Ele já pegou a frutinha, já levou a boca, já mastigou. Agora ele vai pegar com as mãos, eu direciono para pegar o utensílio, porque como eu disse, senão a gente vai instalar um comportamento inadequado de ficar pegando tudo com a mão. E agora eu trabalho a generalização, para ele comer com pessoas diferentes em lugares diferentes. A cara de satisfação dele, comendo a fruta. Então nem parece a criança do primeiro vídeo, né? E fez aquela, não aceita, e no final ele pegou e comeu. Então, além de trabalhar para a criança aceitar, você tem que trabalhar a generalização, para não acontecer aquilo de comer só com a tia e não comer com outras tias ou com outras pessoas ou em outros lugares, certo? A generalização é tão importante quanto a aquisição daquele alimento. Um show! A importância da família, então, como eu disse no início, tem que interagir durante a refeição, tem que ter essa mesa bonita, colorida. Ah, mas não dá, não tenho tempo, a vida é corrida. Se organiza para pelo menos um dia na semana, não precisa você começar todos os dias. Um dia na semana, que você puder, você faz aquela mesa, senta com a família, aquela mesa bem bonita, colorida, para estimular a criança a aceitar. Vai diversificando os alimentos, né? Porque a criança se organiza a partir da organização do adulto. Então, eu não posso querer que a criança tenha autonomia para fazer determinadas coisas que ela precisaria da minha ajuda, da minha organização. Certo? E aí, aos pouquinhos a gente consegue.
Aqui é mais um artigo que eu trouxe para vocês verem um pouquinho essa questão da dieta, né? A questão dos aspectos fisiológicos que eu falei para vocês, crianças que fazem dieta, crianças que têm alergia. Então, assim, a gente não levanta a bandeira de sou contra ou sou a favor da dieta do glúten ou da caseína. É de acordo com aquilo que a sua criança tem necessidade. Tem crianças que realmente têm a necessidade de fazer a dieta, certo? Por uma questão realmente fisiológica, então tem que ser feito. Mas tem crianças que não têm essa necessidade, o médico disse que ele não tem nenhum tipo de intolerância, não tem nenhum problema. Só que a família viu na internet ou com outra família que se tirasse aquele alimento da refeição dele, ia fazer ele desenvolver mais, ou ele ficar mais esperto, ou isso ou aquilo. Mas ele não tem dificuldade para aceitar, você vai só restringir a alimentação dele. Então esse é um dos artigos que mostra que na ciência ainda não tem uma evidência conclusiva a respeito da dieta, né, do glúten e da caseína. Então não tem nenhum artigo. Agora, claro que sim, tem outros artigos que mostram que realmente tem uma interferência, certo? Aí você tem que analisar bem direitinho para não deixar a criança comer algo que ela não pode, mas também não restringir ela de comer algo que ela poderia comer. São outras estratégias, né? Então, a gente também trabalha na generalização. É uma criança que já estava aceitando a comida, né, que era o feijão, já estava aceitando com a gente na terapia. E a gente quis inserir a mãe, uma nova forma de estratégia, né? Eu não vou só trabalhar com outros tios ou outras tias em outros lugares. Agora eu vou chamar a família para participar desse momento. Porque não é só a tia Rai que é legal e que me dá algo que eu quero e que faz festa comigo quando eu como. A minha mãe também faz isso. E aí a gente colocou a mãe para participar desse momento. Aí ele olha o feijão, aí a mãe vai oferecer a cara dele. É demais, ele é muito esperto. Aí ele faz uma carinha assim, aí olha quanto ainda tem, daqui a pouco ele come tranquilo. Porque foi só uma questão básica do comportamento ali. É uma questão assim, não quero isso, mas tudo bem, eu como. Olha, comeu tranquilo. Isso não é assim, no primeiro dia de intervenção não acontece rapidamente, né? A gente vai trabalhando aos pouquinhos, cada criança tem sua estratégia de intervenção. O que você faz para uma criança não necessariamente você vai fazer para todas. Todas elas são diferentes uma das outras. Você precisa entender a família, o contexto, o que ela aceita e o que não aceita para poder montar a estratégia. Comeu todo o feijão, fez festa. Ele já é famoso, Gabriel. Aparece em todas as palestras. E a mãe dele super dedicada, Simone. Aí pronto, termina de comer lindamente, tudo tranquilo. E aí, mais uma vez, né, pra gente aqui só ficar realmente fixo na cabeça, né? Qual a diferença da seletividade e da preferência? Seletividade eu posso trabalhar e isso vai modificar. Ele pode aceitar esse alimento depois. A preferência, mesmo que eu trabalhe para ele aceitar, ele pode até consumir, mas ele não vai pedir esse alimento, ele vai evitar esse alimento em outros ambientes. Então, é uma preferência. Por exemplo, o João, que é a mesma criança do slide anterior, ele estava comendo a uva, né? Ele não comia a uva, a gente trabalhou, ele começou a comer a uva, pedia para a mãe depois trazer a uva no lanche dele, porque ele começou a amar a uva. A laranja também, vamos chupar o caldinho da laranja, não sei o que. Tomou lindamente. Quando a gente trabalhou o mamão, ainda coloquei o leite para ver se ficava mais atrativo para ele. Ele aceitou, ele comeu, mas ele não pedia para a mãe. Não era algo que ele se sentia bem. Então não tinha por que eu forçar, né? Até porque ele comia outras frutas já. Então ele rejeita, mas depois ele come, só que não prefere, certo? E aí, aqui é uma chargezinha, né? Que diz, quando eu crescer, eu vou comer macarrão com queijo todo dia. Aí depois que ele já cresceu, já tá um adulto, aí ele diz, eu queria que tivesse alguma outra coisa para comer que não fosse macarrão com queijo, né? Então, os autistas também, eles enjoam, né? A gente tem que saber se é uma preferência, se é uma seletividade, ou se ele já tá enjoado de comer aquilo. Às vezes a mãe entra no desespero, o pai, mas ele comia todo dia, Raíssa, todo dia ele comia cuscuz. Quando chega agora não quer mais de jeito nenhum. Até eu também, se eu passar muito tempo comendo uma coisa, não vou mais querer, né? Então a gente também tem que ver direitinho esse aspecto. Gente, se vocês tiverem assim curiosidade para
ter mais informações sobre esse tema, né? O IDL tem uma pós-graduação muito boa, foi a que eu participei aqui. Eu vou ser professora nas próximas turmas que tem agora sobre autismo, né, com ênfase em intervenção comportamental. E eu falo exatamente desse tema, de seletividade alimentar. Então, é bem legal, se vocês também quiserem pesquisar na internet ou enviar um e-mail pedindo, eu queria aquele artigo, eu queria aquele material, pode ficar à vontade, tá? Porque a gente está aqui para auxiliar vocês no que for necessário. Gostei muito de participar aqui nesse momento com vocês, espero que tenham outros também.